Fala pessoal, tudo bem? Voltamos aí juntos, né? Trabalhando forte agora e voltamos nos principais assuntos do ensino médio e do ensino fundamental e essa parte de função afim. Alguns professores preferem chamar de função afim, outros preferem chamar de função do primeiro grau. Os matemáticos normalmente chamam de função afim. E eu vou tentar justificar e te apresentar cada situação. Então, o que seria isso? Uma função chamada de afim ou do primeiro grau, ela pode ser escrita nesse formato. F de x igual a x mais b. Beleza? Ela é escrita nesse formato, ou, claro, como nós sabemos quando estudamos funções, sabemos que para cada x nós obtemos um y. Então, como para cada x aqui você obtém um f de x, esse f de x pode fazer facilmente papel de y. Beleza? Aí você diz, e daí, Kenji? E daí é o seguinte. Porque essa função é chamada de afim, é a nomenclatura dela, mas algumas pessoas não entendem porque ela também pode ser chamada de função do primeiro grau. Ela é chamada de função do primeiro grau, aí só pode ser chamada de primeiro grau quando esse coeficiente A for diferente de zero, claro, tá? E ela é chamada do primeiro grau porque essa variável x, ó, está com expoente 1. Então, como essa variável independente tem expoente 1, essa função é chamada função do primeiro grau. Nessa função, é muito importante você ter ciência, consciência, discernimento de quem são esses coeficientes A e B. Esse coeficiente é chamado coeficiente angular ou taxa de variação. Beleza? E esse coeficiente B, ele pode ser chamado de quê? De coeficiente linear, ou termo independente. O termo independente. Aí você me diz, Kenji, toda vez o coeficiente angular é o cara que multiplica a variável x, é se o f de x estiver isolado. Ou, se não for o caso do f de x, quando o y estiver isolado. Então, quando o y estiver isolado, o cara que multiplica a variável x, do x elevado a 1, é chamado de coeficiente angular, taxa de variação, e alguns engenheiros gostam também de chamar, ou matemáticos, de inclinação da reta. Beleza? Então, são algumas nomenclaturas que nós temos. Já o coeficiente B, você simplesmente o chama de coeficiente linear. Devido a essa importância, é necessário a gente ter muito claro como identificar quem é A, quem é B. Então, antes de a gente avançar num problema, que é uma situação, problema, vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo que eu vou chamar de exemplo. Cadê tu? Exemplo 1. Então, ele diz, dadas as funções reais e variáveis reais, indique seus coeficientes. Os coeficientes são os coeficientes angulares e lineares. Analisando essa letra A, observe que a variável x está com expoente 1 e o f de x está isolado. Se você parar para analisar, essa situação seria o equivalente a você dizer que f de x igual a menos 2x mais 0. É justo? Se você tem essa compreensão, veja que o cara que multiplica a variável x é menos 2 e o cara que multiplica a variável y, desculpa, o cara que multiplica a variável x é menos 2 e o cara que independe de x, não é que multiplica a variável y, o cara que independe de x, ele é quanto, pessoal? Ele é 0. Com isso, eu posso dizer que meu coeficiente angular aqui é menos 2 e meu coeficiente linear é 0. Uma coisa muito importante de você ter em mente é que quando você tem uma função afim, tá? E esse coeficiente linear é 0, é um tipo de função afim que também é chamada de função linear. Beleza? Se liga nisso.
Olhando para o exemplo B, o que é que nós temos? O y está isolado. Além do y estar isolado, a variável x está com expoente 1. Beleza? E além disso, o que é que nós temos? Você observa que o cara que multiplica a variável x é menos 3. Esse é o A. E o cara que independe de x é 5. Então, nessa circunstância, o meu coeficiente A é menos 3 e meu coeficiente B é 5. Tranquilo? De boa? Seguindo essa mesma relação, você pode olhar a letra C. Quando você olha a letra C, o que é que você nota, né? G de x é igual a 2x mais 8 sobre 7. Também poderíamos ter escrito que G de x é 2x sobre 7 mais 8 sobre 7. Como essa variável x está com expoente 1, mais uma vez, podemos dizer que o coeficiente angular aqui seria o cara que multiplica a variável x, que são 2 sétimos, e o meu coeficiente b, 8 sétimos. Então, o A vale 2 sétimos e B, 8 sétimos. Já nesse caso da letra D de dado, o que é que acontece? Na letra D de dado, a gente pode analisar o seguinte. Muita gente se emociona e diz que meu coeficiente angular é 3. E não é 3, pessoal. Por que não? Por quê? Porque o 3 está multiplicando a variável x que tem expoente 1, sim. Beleza? Mas o que é que acontece? O que é que acontece? Que a função vai ser chamada desse jeito, né? A função vai ser chamada de afim, e essa é uma função afim, sim, mas os coeficientes angulares e lineares só são obtidos o cara que multiplica a variável x, o cara que multiplica a variável y, em que circunstância? Na circunstância que o y está isolado ou o f de x está isolado. Então, se nós isolarmos aqui o f de x ou y, o que é que nós temos? Você observa o seguinte. Quando você isola o valor de y, 3x somando vai para o outro lado subtraindo, vai menos 3x. Menos 4 multiplicando, vai passar o quê, pessoal? Vai passar dividindo. Então vai ficar... Quando ele passa dividindo, eu posso dividir todo mundo simultaneamente por menos 4 de uma vez só. Ou então, eu poderia fazer o quê? Eu poderia pegar cada parcela dessa e dividir por menos 4. Então vai ficar menos 3x dividido por menos 4, mais 8 dividido por menos 4. Resolvendo essa situação, observa. Aqui, ó, menos com menos deu mais. 3 quartos. E além disso, mais com menos deu menos. Menos o quê? Menos 2, porque 8 dividido por 2, 8 dividido por 4 dá 2. Então, nesse caso, meu coeficiente angular é uma função afim, sim, porque minha variável x tem expoente 1. Meu coeficiente angular quem é? 3 quartos. Meu coeficiente linear quem é? Menos 2. Fechado aí? Então, é extremamente importante você ter esse discernimento de quem é quem. Quem é coeficiente angular e quem é coeficiente linear. Fechou aí, galera? Então, o que é que acontece agora? O que é que acontece agora? A gente poderia parar para fazer um exemplo bem aplicável. Como esse exemplo 1, na verdade, que é a abertura do assunto, que na verdade são 3 em 1. Ele diz assim: para produzir uma determinada peça, uma empresa tem um custo de R$ 1,20 por unidade produzida, e uma despesa fixa de R$ 4.000, independente da quantidade de peças produzidas. Ou seja, se você tem essa fábrica aí, essa empresa, e ela está fechada, ela está tendo um custo de pelo menos R$ 4.000. Fechado?
O preço de venda da unidade é de R$ 2 e a empresa vende 85% de tudo que produz. E na letra A ele pede o lucro da empresa. Então tem que ter muito cuidado, um discernimento básico do que é lucro, né? Lucro não é o que ela vende, não é o que não é o dinheiro que entra. Então, primeira coisa que eu posso analisar é o seguinte. Vamos embora. Deixa eu. Quando você pega essa situação aqui, eu posso analisar que você existe o dinheiro que entra, que você pode chamar de receita ou arrecadação. Depois que você pega o dinheiro que entra, você tira os gastos, que é o custo. E, por fim, quando você pega todo o dinheiro que entra e tira os gastos, vai me sobrar o quê, pessoal? Vai me sobrar o lucro. Então, o lucro vai ser a receita menos os custos. Menos o custo. Fechado? Aí você diz, beleza. Como vai ser o custo? Eu vou começar logo pelo custo, que eu acho mais simples. Então, o custo, segundo o texto, vai ser de 4.000. Depois eu faço o lucro. O custo vai ser 4.000 mais R$ 1,20 por unidade. Então, se ele produzir 10 unidades, vai ser 4.000 mais 10 vezes 1,20. Se ele produzir 100 unidades, vai ser 4.000 mais 100 vezes R$ 1,20. Se ele produzir 1.000 unidades, seria 4.000 mais 1.000 vezes R$ 1,20. E se ao invés de produzir 10, 100 ou 1.000, ele produzir X unidades, o custo vai ser 4.000 mais X vezes 1,20. 1,20 vezes X. Quando você organiza, claro que a ordem dos fatores aqui não altera esse produto. Se você observar, à medida que o número de peças aumenta, o custo aumenta. Então, esse custo depende de X, beleza? Então, o que é que eu poderia fazer? Como esse custo depende de X, ao invés de colocar simplesmente desse jeito, eu posso colocar o custo como existe uma dependência de X, C de X. Então, vai ficar 4.000 mais 1,20 X. Observe que nesse caso aqui, o que é que você tem de notar, né? O que você tem de notar é que essa variável x tem expoente 1, pessoal. Como essa variável x tem expoente 1, isso aqui é uma função afim, é uma função do primeiro grau. Analisando bem isso aí, o que é que nós temos? Que é meu coeficiente angular? Meu coeficiente angular aqui, pessoal, é 1,20, é 1,2. Que é meu coeficiente linear? Meu coeficiente linear aí, pessoal, simplesmente é 4.000. Beleza? Então, quando você trata disso aí, o que é que nós temos, né? Nós temos essa relação extremamente importante que associa para cada X o seu custo. E esse custo depende justamente da quantidade produzida. A receita, se você parar para observar, ele vende cada peça por R$ 2. A única diferença é que ele não consegue vender todas as peças. Ele só consegue vender 85% da produção. Moral da história. Então, o que é que eu poderia dizer? Se ele produz X peças, que foi isso que foi dito, a quantidade que ele vai conseguir vender é o seguinte. A receita, ou seja, o dinheiro que entra, que poderia ser chamado de arrecadação, seria pegar o preço de cada peça e multiplicar pela quantidade de peças vendidas. O preço de cada peça é igual a 2. E a quantidade de peças vendidas, pessoal, é o seguinte: se ele produziu X peças, segundo o texto, 85% da produção.
Então, a quantidade vendida vai ser 85% de X. Analisando essa igualdade aqui, essa relação, essa expressão, isso aqui é uma multiplicação de frações. 2 é como se fosse 2 sobre 1. E quando você tem uma multiplicação de frações, o que nós temos? Numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes 85 dá 170. X. 1 vezes 100 dá 100. Então, R é igual a 170x sobre 100. Ou, se nós preferirmos, como R depende de X, eu vou escrever R de X é igual a 1,70x. Por que você colocou R de X? Porque essa receita depende da quantidade de peças, sim, produzidas. É o R de X. Então, comecei a identificar aqui o quê, pessoal? Comecei a identificar a receita, ou seja, o dinheiro que entrou, e consigo identificar também o custo. Se eu tenho um dinheiro que entrou e tem um custo, o que é que eu posso fazer, pessoal? Eu posso achar o lucro. E esse lucro eu vou obter como? Como nós falamos, vai ser pegar essa receita, que eu vou pintar aqui ó, de dourado, e essa receita eu vou abater o custo, que eu estou pintando de azul. Quando eu fizer um menos o outro, vai dar absolutamente o meu lucro. Então, deixa eu colocar, abrir um papel, uma página, tá? Que quando adiciono a página, fica mais fácil a gente analisar. Beleza? Então, quando nós temos aqui o lucro, o lucro vai ser justamente 1,70x, que é a receita. Deixa eu só apagar esse R de X, porque não tem para quê. Vai ser a receita, retirando o custo. E o custo, pessoal, é justamente esse cara aqui de azul. Quando eu substituo no lugar de uma expressão, no lugar de uma letra, um valor numérico, o ideal é sempre você colocar entre parênteses. Então, o lucro vai ser essa receita menos esse custo. Então, como o lucro também depende de X, vou escrever L de X, 1,70x, fazendo jogo de sinal menos com mais dá menos 4.000, menos com mais dá menos 1,20x. Se você abrir o olho, se organizar aqui os termos semelhantes, 1,70x menos 1,20x dá 0,50. Menos 4.000. Coincidentemente, o que é que ocorreu? Essa função lucro, a função receita e a função custo, todas elas foram funções afins. Kenji, como todas elas são funções afins, sempre tem que ser função afim essa relação de lucro com receita e custo? Não, coincidiu. Veja que quem faz papel, nesse caso aqui de Y, quem seria, pessoal? O cara que faz papel de Y aqui é o L de X, porque para cada X você obtém um L de X. Então, claro que esse L de X também poderia ser representado por Y. Beleza? E mais uma vez, poderíamos dizer que essa função pode ser chamada também do primeiro grau, que é a variável x que expoente em 1. Fechado? Quem é meu coeficiente angular? 0,50. Quem é meu coeficiente linear? Menos 4.000. Uma curiosidade importante para você ter no juízo, qual seria? Esse coeficiente angular, pessoal, é a taxa de variação. O que seria essa taxa de variação? É quanto varia por unidade, no caso, unidade de peças produzidas. Então, e vendida, claro, né? Então, a cada unidade que eu venda, o lucro é de 50 centavos.
Beleza? Aí, às vezes, o cara diz, poxa, Kendi, mas o lucro é de 50 centavos para cada unidade, peça que eu vendo. Beleza? Às vezes, o cara, quando analisa, pensa que o lucro é de 80 centavos, porque muita gente pensa que é de 80 centavos. Porque o custo era 1,20, né? E ele vendia 2. Então, essa diferença dá 80 centavos, mas o que é que acontece? Ele não consegue vender toda a produção. Então, a taxa de variação significa exatamente isso. Nesse caso, a taxa de variação no lucro é o lucro por unidade vendida. Já no caso, a taxa de variação aqui ó, da receita é quanto o cara recebe por unidade vendida. Como ele custa, como ele recebe, ele vende a R$ 2, mas tem uma perda aí, então é como se ele recebesse de forma líquida uns 70 por unidade. E já no caso do custo, R$ 1,20 por unidade. Beleza? Então, o lucro da empresa após X unidades, tá aí a resposta da letra A. Na letra B de Brasil, o que é que ele me diz? Ou, na verdade, o que é que ele me pede? Na letra B de Brasil, ele pede o domínio da função. Essa relação é muito importante, você ter o discernimento, identificar quem é ou não o domínio. O que é que acontece quando a gente começa a estudar funções, pessoal? Quando você estuda funções, quando eu estudo funções, todo mundo estuda funções, sabemos que para cada x, a gente obtém um y, em que os valores de x, que são os valores do meu conjunto de partida, são os valores que estão associados a quem? Ao meu domínio. Beleza? E os valores do conjunto de chegada são os valores de quem? Do meu contradomínio. Tranquilo? Então, o que é estudar o domínio de uma função? Estudar o domínio de uma função é estudar para quais valores de x a minha função é válida. Isso que é estudar o domínio de uma função. Então, de novo, você tem um conjunto de partida e um conjunto de chegada na função. O conjunto de partida é chamado de domínio, o conjunto de partida é domínio e o de chegada é contradomínio. Estudar o domínio de uma função nada mais seria do que, estudar o domínio de uma função nada mais seria você analisar para quais valores de x a minha função é válida. Então, você precisa verificar de acordo com o contexto. Isso é muito importante. O que é x no contexto, pessoal? No contexto, x representa a produção, o número de peças produzidas. Então, quando você trata com o número de peças produzidas, o cara pode deixar de produzir, porque a empresa pode estar fechada. Então, pode ser que a produção seja 0. O cara pode produzir uma peça, 2 peças, 3 peças. O cara não produz uma quantidade negativa. O cara não produz 1,7 peça. Então, a quantidade de peças produzidas é sempre um número natural, que é 0, 1, 2, 3, 4. Claro que pode ser 1 milhão de peças. Então, no caso, eu posso dizer que o domínio dessa função seria o conjunto dos números naturais, que é justamente 0, 1, 2, 3, ou seja, os valores bonitinhos. Tranquilo? Esse é o domínio. E para a gente finalizar essa questão, olha a terceira pergunta, que é a letra C. A partir de quantas unidades produzidas a empresa deixará de ter prejuízo? Aí você diz, poxa, Kenji, como assim? Veja só, a função lucro é essa. Caso x fosse, por exemplo, 0 unidades, se ele não produzisse nada, então x seria 0, isso aqui iria zerar, então o y, que é o lucro, seria menos 4.000. Às vezes você tem uma empresa que ela fica com receio. Poxa, eu vou fazer uma produção pequena porque eu não arrisco tanto. Eu quero dizer, vou produzir 1.000 peças. Quer produzir 1.000? Então, se onde tiver X for 1.000, você vai ter 50 centavos vezes 1.000, que quando você pega 50 centavos vezes 1.000, isso aqui vai dar 500 menos 4.000,
dá menos 3.500. Ou seja, o cara teria prejuízo. Então, o cara tem que computar sempre, vai abrir um negócio como esse, verificar qual é o número de peças que eu devo vender para que eu não tenha prejuízo. Porque imagina, você fica tendo prejuízo, você vai ficar botando dinheiro da vida toda. E se a quantidade de peças é uma quantidade absurda, que você não tem a menor condição de produzir, então você não era uma empresa inviável. Então, isso é uma coisa muito importante. Então, para que o cara não tenha prejuízo, nós temos duas compreensões. Primeira, ou nós diremos que o lucro seria zero, claro, pelo menos ele não tem prejuízo, e só o lucro só vai ser zero quando a receita e o custo forem absolutamente o quê? Iguais. Se a receita e o custo forem absolutamente iguais, o lucro é zero. Então, pelo menos a receita tem que ser igual ao custo. Então, se esse lucro aqui, ó, for zero, ou esse lucro, tanto faz que é a mesma coisa, vou pegar essa aqui. Eu gostaria de saber se o lucro for zero, pessoal. Eu estou fazendo o quê? Eu estou zerando a minha função. Como eu estou zerando a minha função, porque L de x representa a função, aí eu obtenho uma igualdade com valor desconhecido, e quando nós obtemos uma igualdade com valor desconhecido, isso aqui vai ser chamado de equação. E quando eu resolver essa equação, eu vou achar o valor de x. E esse valor de x vai ser o quê? Vai ser o valor de x que faz com que essa função zere. O valor de x que faz com que essa função zere vai ser chamado de zero da função. Então, achando o valor de x, o que é que nós podemos fazer? 0,50x está somando, vai para o outro lado subtraindo, vai menos 0,50x. Menos 0,50 está multiplicando, vai passar dividindo. Aqui, menos com menos deu mais. 4.000 dividido por 0,50 dá 8.000. Ou seja, a quantidade de peças que eu preciso produzir são 8.000 peças para que eu possa empatar. Ou seja, o que eu gasto vai ser o que eu recebo. Porque nem tudo que eu produzo segundo o texto, eu vendo. Se toda a produção fosse vendida, a quantidade de peças seria menor. Então, esse valor de x aqui, que é 8.000, que faz com que essa função zere, ele tem um nome bem famoso. Ele é chamado de zero da função, ou raiz da função. Beleza? Zero da função, ou raiz da função, é o valor de x que faz com que essa função zere. Essa relação de você montar funções, ela é muito importante. Então, o que a gente vai precisar fazer, pessoal? A gente vai precisar fazer alguns exemplos para que possamos analisar a montagem, a viabilidade. Pessoal, nessa questão 6, né, uma questão muito importante, e essa questão foi do Enem, ele associa justamente o quê, né? Aquela habilidade de você escrever algebricamente uma situação problema. É um problema bem importante e precisa estar atento. É muito fácil você visualizar erros por parte de alguns alunos. Então, fica concentrado que a gente vai fazer logo esse exemplo. Diz o seguinte: uma operadora de telefone celular oferece o seguinte plano no sistema pós-pago. Um valor fixo de R$60 por mês para até 80 minutos. Então, se ele usar até 80 minutos, o cara paga R$60 por mês. E ligações locais, e para cada minuto que excede, será cobrado R$1,20. Ou seja, se ele utilizasse 81 minutos, ele ia pagar os 60 pelos primeiros 80 minutos, mais R$1,20 pelos demais. Tá claro isso? Beleza? Então, o que é que ele diz? Se P é o valor a ser pago em um mês e T o total de minutos utilizados em ligações locais, qual a expressão que permite calcular em reais a conta de uma pessoa que utilizou o telefone por mais de 80 minutos?
Então, isso aqui é uma função, pessoal, que é uma função que ela tem dois comportamentos. Um comportamento até 80 minutos e um comportamento pós 80 minutos. Então, como é que ele descreve isso? Ele pode escrever isso da seguinte maneira. Eu vou escrever assim, o valor a ser pago em função de T, estou chamando de P de T, vai ser igual a R$60 fixo, sempre que o T for menor que 80 ou igual a 80. Beleza? E eu poderia dizer que esse valor a ser pago vai ser os 60 iniciais mais um valor de R$1,20 por minuto que ultrapasse os 80. Então, se eu estivesse utilizando 81 minutos, eu ia pagar quanto? 60 mais 1 minuto de 1,20. Se eu tivesse usado 90 minutos, utilizado 90 minutos, eu ia pagar quanto? Ia pagar os R$80, desculpa, R$60, perdão, e como eu utilizei R$90, eu ia pagar 10 minutos de R$1,20. Então, o valor a ser pago vai ser 60 mais 1,20 vezes a quantidade de minutos que ultrapassa 80. Ou seja, T menos 80. Se você observar, por exemplo, se T fosse igual a 1, 81, então se T for 81 minutos, 81 menos 80 dá 1. Então seria 1 vezes 1,20 que ele pagaria, mais 60. Se ele utilizasse 90 minutos, ele só paga por 10 minutos. Por isso que ficaria quanto? 90 menos 80, 10 minutos de 1,20, mais 1,60. Como ele afirma no texto que o valor a ser pago é justamente para uma quantidade superior a 80 minutos, então a condição é essa aqui de baixo. Então, analisando essa situação aqui, eu posso desenvolver essa igualdade. Quando eu desenvolvo essa igualdade, nós teremos 60. Vou repetir essa expressão aqui, para ficar mais prático. 60 mais 1,20 vezes T menos 80. Se eu desenvolvo aqui, faço a distributiva. 1,20 vezes T dá 1,20T. Menos 1,20 vezes 80 vai me dar justamente 96. Reduzindo os termos semelhantes, 60 com menos 96 dá menos 36. Então, P de T vai ser quanto, pessoal? Vai ser 1,20T menos 36. Seria uma função afim, sim, uma função do primeiro grau, em que meu coeficiente angular seria exatamente quanto? Meu coeficiente angular seria exatamente 1,20. E meu coeficiente linear seria quanto? Seria menos 36. Beleza? Então, com isso, resposta, letra A de aprovado é a resposta. O prefeito de uma cidade deseja construir uma rodovia para dar acesso a outro município. Para isso, foi aberta uma licitação, na qual concorreram duas empresas. A primeira cobrou R$100 mil por quilômetro construído, e ele está afirmando que construiu N quilômetros, acrescidos de um valor fixo de 350 mil. Ok? Enquanto que a segunda cobrou R$120 mil por quilômetro construído e acrescido de um valor fixo de 150 mil. As duas empresas apresentam o mesmo padrão de qualidade dos serviços prestados, mas apenas uma delas poderá ser contratada. Do ponto de vista econômico, qual equação possibilita encontrar a extensão da rodovia que tornaria indiferente para a prefeitura escolher qualquer uma das propostas apresentadas? Então, o que é que nós temos, pessoal? Teremos a primeira empresa, e nessa primeira empresa, se você parar para analisar, o que é que ele tem? Ele cobra um valor fixo de 350 mil, mais
R$ 100.000 por quilômetro construído. Então, se ele usasse 10 quilômetros, seria 10 vezes 100 mil. Se ele usasse N quilômetros, N vezes 100 mil. Já a minha segunda empresa faz o quê, pessoal? Ela cobra um valor fixo de 150 mil e ele tem um acréscimo exatamente de quanto? Ele tem um acréscimo de 120 mil por quilômetro construído. Então, se ele usou 10 quilômetros, seria mais 10 vezes 120 mil. E se ele usou N quilômetros, vai ser mais N vezes 120 mil. Esse aqui representa justamente a forma de cobrar da segunda empresa e esse aqui representa a forma de cobrar da primeira empresa. Aí você diz, Kenji, agora? E agora que ele quer que sejam independentes, pessoal. Independentemente, ele quer que faça, tanto faça comprar um, quanto comprar outro. Então, o que é que eu faço aqui? Se tanto faz comprar um como comprar outra, então eu posso dizer que esses dois valores seriam o quê, pessoal? Seriam iguais. Então, vou igualar. Deixa eu pegar esse valor. E vai ser igual a esse. Se você observar, isso aqui é uma igualdade com valor desconhecido, isso aqui é uma equação. Essa equação nós poderíamos chamar equação do primeiro grau. Alguns professores chamam de equação linear, tá? O que é que acontece? O que é que acontece que, naturalmente, se nós quiséssemos resolver essa equação, é tentar isolar o valor de n, e nós, com isso, acharíamos o valor de n que tanto faria contratar a primeira ou a segunda empresa. Mas nesse problema ele não quer isso, tá? Nesse problema ele quer simplesmente, dentre as alternativas, qual delas atende essa condição. Se você observa nenhuma delas tem tantos zeros, então eu poderia, por exemplo, pegar essa igualdade aí e simplificar. Poderia tentar matar essa quantidade de zeros aqui, pelo menos 3 zeros. Então eu poderia pegar toda essa igualdade e dividir os dois lados, os dois membros, por 1.000, para eliminar esses 3 zeros. Quando eu faço isso, 350 mil dividido por 1.000 vai ficar 350. Quando você pega 100 mil e divide por 1.000, vai dar 100 mil N dividido por 1.000 vai dar 100 Ns. Quando você pega 150 mil e divide por 1.000, vai dar 150. E quando você pega 120 mil Ns e divide por 1.000, vai me dar 120 Ns. Quando você analisa isso aí, você já encontra o quê? Uma equação que atende essa circunstância. E a equação que atende essa circunstância, qual seria, pessoal? Seria a letra A de aprovado. Não é isso? 150 mais 120 Ns e 100 N mais 350. Então, a resposta à letra A de aprovado. E com isso nós estaríamos resolvendo esse problema. É natural que ao invés de ele pedir para você resolver o problema, é natural ele pedir para que você ache o valor de N. O valor que indifere para um como para outro. Se fosse isso, nós isolaríamos o valor de quem, pessoal? De N. Então, 120 N somando, vem para cá subtraindo. Como é que ficaria? Ficaria 100 Ns menos 120 Ns. E 350 está somando, iria para lá subtraindo também. Analisando aqui, 100 Ns menos 120 Ns, você teria menos 20 Ns. 150 menos 350 daria menos 200. Então, menos 20 está multiplicando, passaria dividindo. Matematicamente errado dizer que um número passa dividindo. O certo seria dizer que se eu dividir os dois lados por menos 20, tá? Então, N seria aqui 10, seria a resposta. Beleza? Então, seria assim que nós faríamos. E com isso, a resposta correta estaria associada aí.
Pessoal, uma aplicação muito grande que a gente consegue relacionar toda a situação de função afim com coisas do cotidiano é você ter uma compreensão gráfica, beleza? Na prova ele não te pede, claro, nas principais provas, para você construir o gráfico. Mas é fundamental você entender qual a associação que existe com a função afim em relação ao gráfico. Beleza? O gráfico a gente já vai citar para você, o gráfico de toda função, qualquer função afim, se for nos reais, tá certo? Sem restrição de ser só em números inteiros, nós poderíamos dizer que o gráfico é uma reta. Quando eu digo para você que o gráfico é uma reta, você quando se depara com a reta, você pode se deparar com 3 circunstâncias, pessoal. Quais são as circunstâncias? Você poderia ter uma reta, que quando você olha da esquerda para a direita, como essa, você visualiza um crescimento. Ok? Você poderia ter essa outra reta aqui, que quando você olha da esquerda para a direita, você verifica um decrescimento. Beleza? Você pode ter essa reta, que você poderia dizer que é uma reta que nem cresce nem decresce. É uma reta constante. E você poderia ter uma reta verticalizada. Quando você associa essas 3 situações, o que é que nós podemos fazer? Isso aqui é vertical, perpendicular ao chão. Ok? Então, quando você tem essas retas, o que é que nós podemos? Quando você associa isso aqui, você poderia dizer que essa reta, quem olha da esquerda para a direita, está visualizando ela crescendo, não é verdade? Então, ela dá de uma forma crescente da esquerda para a direita. Já essa outra aqui, quando você olha da esquerda para a direita, ela está decrescendo. Essa aqui está constante e essa aqui está vertical. Que é que nós podemos dizer? Pessoal, pensa comigo. Quando você tem uma função afim, que é da forma y igual a ax mais b, ok? Essa função, como ela é da forma ax mais b, esse coeficiente a, nós citamos que ele é chamado coeficiente angular ou taxa de variação. Com o passar do tempo, o que é que você acha que está essa variação? Essa variação está aumentando. Então, está positiva. Moral da história, quando uma reta for crescente, no olhar da esquerda para a direita, você pode dizer que a taxa de variação dela é positiva, maior que zero. Já essa outra aqui, quando você olha da esquerda para a direita, acredito eu que você visualiza facilmente que ela está diminuindo, ela está decrescendo. Então, nesse caso, a taxa de variação dela, com o passar do tempo, é menor que zero. Essa outra reta aqui, se você observar, o que é que nós podemos dizer? Ela não cresce nem decresce. Então, nesse caso, a taxa de variação dela é zero. E, por último, essa outra. Essa outra, você pode até argumentar, poxa, eu nem lembro de ter estudado uma reta desse tipo. É porque, nesse caso, não faz papel de função. Aí você pode não lembrar porque não é uma função, por isso que você nunca estudou, e só estudou no ensino médio e no ensino fundamental funções. Por que essa situação aqui não é uma função? Vamos lá. Quando você analisa aqui, é o seguinte. Se eu pegar esses valores de x aqui, para cada valor de x, você vai ter uma infinidade de valores de y. Não sei se você entende. Para cada valor de x, você vai ter uma infinidade de valores de y. Moral da história. Moral da história, que você tem um certo x com vários valores de y. É como se nós tivéssemos um elemento do domínio enviando várias flechas. E quando um elemento do domínio envia várias flechas, nós sabemos que essa relação não é uma função. Beleza? Então, você não estudou isso. Quando a reta é vertical, a gente nunca estudou porque não é um caso de função. Então, é importante guardar. Quando olha da esquerda para a direita,
visualizamos que é uma reta crescente. Por quê? Porque minha taxa de variação é positiva. Quando olhamos da esquerda para a direita e essa reta diminui, sabemos que ela é decrescente. Beleza? Quando olhamos da esquerda para a direita e ela não cresce nem decresce, ela é o quê, pessoal? É uma reta constante. Fechado com isso? Então, vamos embora. Como nós sabemos que é uma reta, pelos axiomas da geometria plana, nós sabemos que dois pontos distintos determinam uma única reta. Beleza? Como dois pontos distintos determinam uma única reta, eu posso fazer o quê? Para encontrar o gráfico de uma função afim, eu preciso somente, basta informação de dois pontos. Tranquilo? Então vamos embora. Vamos pegar um exemplo para aplicar e você vai entender bem essa circunstância. Imagina que eu tenho esse exemplo aqui. Esse exemplo é f de x igual a 2x mais 4. Se nós analisarmos bem, que é meu coeficiente angular aqui é 2, meu coeficiente linear é menos 4. E se nós colocarmos isso no plano cartesiano, nós veremos o seguinte. O quê? Você vai verificar que, para achar os pontos que compõem essa função, basta atribuir valores a x, que eu vou encontrar valores para y. Essa é a ideia. Então, vamos fazer uma tabelinha aqui, ó. Muito interessante. É muito legal, eu gosto muito de atribuir valores, um certo valor a x. Você pode atribuir qualquer valor a x nesse caso, porque não há restrição. Quem de você gosta de atribuir qual valor a x? Pessoal, eu gosto de atribuir a x sempre 0. X igual a 0. Para mostrar uma situação a vocês. Quando x for 0, pessoal, quando você substituir aqui, claro que você sabe que, como para cada x eu obtenho um f de x, no lugar do f de x eu poderia ter dito que é o y, né? Não esqueça disso. Então, o que é que eu posso fazer? Como para cada x eu obter um y, eu posso atribuir um valor a x, que é que eu estou o valor de y, eu coloquei x igual a 0. Se no lugar do x eu coloco 0, 2 vezes 0 vai zerar, e 0 com menos 4 vai dar quanto, pessoal? Vai dar menos 4. Isso é um ponto importante. E para x eu posso atribuir qualquer valor. Quem pode ser x igual a 1 milhão? Pode. Pode ser x igual a raiz de 3? Pode. Interessante é que você coloque valores inteiros. Então eu poderia colocar, por exemplo, x igual a 3. Se x for 3, 2 vezes 3 deu 6. 6 menos 4 deu 2. Só é fazer a devida substituição. 2 vezes 3 deu 6, menos 4 deu 2. Como é um gráfico, é uma reta, e sabemos que uma reta só vai ser delimitada por dois pontos, vou marcar. Importantíssimo isso aqui. Quando x é 0, o y é menos 4. Esse ponto aqui. E quando x for 3, o y é 2. Como o gráfico é uma reta que passa por esses dois pontos, só há uma reta que passa por eles. Essa aqui, ó. Essa reta. Veja que ela é crescente, sim. A taxa de variação é positiva, então ela deveria ser crescente. E uma coisa muito importante e fundamental é você analisar isso aqui, pessoal. Ó. Toda vez, pessoal, mas é toda vez, a minha reta vai cortar o eixo y, onde? No coeficiente linear, no D. Isso é extremamente importante. Se você quiser dizer, Kenji, mas por que esse fato é verdade? Esse fato é verdade por quê? Porque toda vez que ela corta o eixo y, pessoal, toda vez que ela corta o eixo y, nós podemos dizer que no momento que ela corta o eixo y, o x aqui é 0. Então, toda vez que o x for 0, eu vou obter somente o valor de y. Tá certo? Eu acho o valor de y que é diretamente o valor de b, porque a função não é da forma y igual a x mais b. Então, se no lugar do x eu coloco 0, esse valor desaparece, o y vai ser absolutamente igual a b. E essa é a grande sacada. Ou seja, toda vez que tiver uma função afim e o coeficiente angular
que é a taxa de variação, ele vai indicar se a minha reta cresce ou decresce. O coeficiente linear vai indicar onde a minha reta intersecta o eixo Y. Sempre, sempre. Um outro ponto extremamente importante aqui, esse ponto aqui, ó, que eu estou pintando de rosa. Se nós observarmos esse ponto, o que é que nós temos? Nesse exato momento, que meu gráfico corta o eixo do X, esse ponto aqui é um ponto... Eita! Esse ponto aqui é um ponto em que o Y dele é zero. E toda vez que você tiver uma função em que o Y for zero, pessoal, o que é que eu posso afirmar? Toda vez que eu tiver uma função que o Y for zero, você vai dizer que esse cara aqui é o zero da função. Beleza? Então, o valor de x que faz com que o Y zere é o zero da função. Então, como é que eu acho o zero da função? Nós já tínhamos feito aquele problema de Lucco. Para achar o zero da função, basta você pegar essa função igualar a zero. Se eu pegar essa função igual a zero, 2x menos 4 é zero. Com isso, se 2x menos 4 é zero, se eu achar o valor de 2x, menos 4 vai para lá, mais 4. Então, 2x é igual a 4. X está multiplicando, passou dividindo. 4 dividido por 2 dá 2. Esse 2, cuidado para não achar que tem alguma coisa a ver com o meu coeficiente angular. Nada a ver. Esse 2 é absolutamente onde meu gráfico cortou o eixo X. É o zero da função, ou como nós preferimos, chamar de raiz da função. Então, esse cara, zero da função, ou raiz da função. Além dessas relações de indicar o que significa onde minha reta corta o eixo Y, que é B, o que significa onde minha reta corta o eixo X, que é o zero da função, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos analisar qual a relação que existe com o coeficiente angular, além de só saber se minha reta cresce ou decresce. E eu vou falar isso agora. Presta atenção. Pegando essa informação aqui, do zero da função da raiz, o que é que eu posso verificar? Pegando essa relação, eu posso verificar o seguinte. Se nós analisarmos atenciosamente, essa reta forma um certo ângulo com o eixo do X. Esse é o laranja aí. Esse é o laranja eu estou chamando de alfa. Beleza? Dando zoom nessa imagem, o que é que eu posso observar? Se eu pegar essa figura aqui, eu consigo formar um triângulo. E esse triângulo, pessoal, ele é um triângulo retângulo. Beleza? E nesse triângulo retângulo, o que é que eu posso afirmar para vocês? Que existe uma relação nesse triângulo retângulo que envolve quem? Envolve a relação desse ângulo com essas medidas pontilhadas que nós fizemos. Se você observar esse pedaço pontilhado vertical, que você poderia dizer que essa medida aqui é a variação de 2 a menos 4, que no caso é 6, esse cara, pessoal, essa variação de 2 a menos 4 é a variação do Y. Então é muito comum a galera chamar esse cara aqui de delta Y. De forma idêntica, você poderia verificar que esse cateto aqui pontilhado, horizontal, é a distância de 0 até 3. Ou seja, se a distância de 0 até 3 é o delta X. Se nós pegarmos esse ângulo aqui e projetar aqui, ó, esse ângulo vai ser igual a alfa. Na verdade, a gente não diz que serão iguais.
Diremos que eles são congruentes. E a relação de congruência, se você lembrar, significa o quê? Que esses ângulos são denominados de ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes são ângulos que, quando projetados um no outro, vai haver uma sobreposição quando as retas forem paralelas. Então, olhando esse triângulo agora dourado, o que é que você observa? Nesse triângulo dourado, esse é um triângulo retângulo e existe uma operação trigonométrica que envolve o quê? Ângulo, cateto oposto, que nesse caso, esse cateto oposto é 6, dividido pelo cateto adjacente, que nesse caso é 2. Essa relação que envolve ângulo, cateto oposto e cateto adjacente, essa relação é chamada de tangente. A tangente do ângulo é o cateto oposto do cateto adjacente, pessoal. E 6 dividido por 3 é absolutamente 2, claro, e esse é meu coeficiente angular. Então, uma coisa muito importante de você guardar é como você pode obter seu coeficiente angular. O coeficiente angular de uma reta, eu posso obter de duas maneiras. Quais seriam as duas maneiras, gente? Eu pego justamente o quê? Ou a tangente do ângulo que minha reta forma com o eixo do x, mas sempre do eixo do x no sentido anti-horário até bater na reta, ou eu faço a tangente desse ângulo, ou então, se eu tiver dois pontos, o que é que nós faremos? Sempre o coeficiente angular vai ser dado pela variação do y, pela variação do x, o delta y e o delta x. Toda vez isso, toda vez isso. Então, de novo, importante guardar isso. O coeficiente angular, a taxa de variação de uma função afim, você pode obter de duas maneiras. Ou você vai pegar a tangente do ângulo que minha reta forma com o eixo do x, sempre no sentido anti-horário, ou se você souber dois pontos, você vai fazer sempre a variação do y sobre a variação do x. Essa relação é extremamente importante, porque com isso você consegue fazer várias aplicações. Tanto se a reta for crescente ou decrescente, não importa. Vamos aplicar. Quando eu aplicar, você vai verificar que a situação é bem amena. Então, com isso, eu vou fazer um exemplo que foi do ano passado, tá? E esse problema é importante. E esse problema serve para diversos problemas de termologia, que envolve, por exemplo, o quê? Que envolve a conversão de graus Celsius para Fahrenheit, graus Celsius para Kelvin, graus Celsius para Kelvin para Fahrenheit e etc. Então, essa relação é muito importante e a gente vai trabalhar com isso agora. A escala de temperatura de Lisle, inventada no século XIII pelo astrônomo francês Nicolas de Lisle, a partir da construção de um termômetro, foi utilizada na Rússia no século XIX. A relação entre as temperaturas na escala Celsius e na escala de Lisle está representada no gráfico pela reta que passa pelos pontos A e B. Com a relação que existe, com a relação algébrica, entre as temperaturas nessas duas escalas. Então, analisando essa circunstância aqui, o que é que você observa, pessoal? Como esse gráfico aqui, você aparentemente é uma reta, ou se for um pedaço de reta, você pode fazer o quê? Você pode dizer que esse gráfico é uma função afim. Beleza? Se esse gráfico é uma função afim, o que é que eu posso fazer? Eu posso observar que nessa função afim, esse cara aqui faz papel de x, o grau Celsius faz papel de x, e Lisle faz papel de y. Não é justo? Então, esse aqui faz o papel de x, esse aqui faz o papel de y. Ele quer saber a relação que envolve entre y e x, ou entre D e C. Níveis alternativas abaixo. Então, o que é que nós poderíamos fazer para achar a função rapidamente? Nós podemos fazer o seguinte, ó.
Como esse gráfico aqui, ele representa uma reta, então isso aqui é uma função afim. Então eu vou escrever a função da forma y igual a x mais b. Observa que facilmente nós enxergamos que o valor de b é justamente onde, pessoal? Onde a minha reta corta o eixo y. Então b é 150. Beleza? Além do b ser 150, desculpe, nós conseguimos enxergar que o coeficiente angular, nesse caso, é negativo. Por quê? Porque minha reta é decrescente. E para achar esse coeficiente angular, eu tenho um monte de maneiras. Uma das maneiras que eu posso fazer é simplesmente pegar um ponto dessa reta e substituir aqui na função. Aí você diz, vou pegar qual ponto, Kenji? Esse ponto aqui, 0,150, ele já foi utilizado para achar o valor de B. Então, o outro ponto que eu devo substituir é esse cara aqui, ó. Analisando esse ponto aqui, você pode observar o seguinte. Kenji, que ponto é esse? Se você analisar esse ponto, o x aqui é 100 e o y é 0. Então, como esse ponto sem zero é um ponto que pertence à minha reta, eu posso dizer que se eu substituir esse ponto na equação da reta, isso aqui vai dar igualdade verdadeira. Traduzindo, se onde tiver x eu colocar 100, onde tem y eu coloco 0. Então, com isso, nós teremos essa relação aqui agora. E eu vou achar o valor de A. Então, o que é que nós temos? Se eu for achar o valor de A, 150 está somando, vai para lá subtraindo. Ou então, 100A, A vezes 100 dá 100A, 100 vezes A, está somando, vai para lá subtraindo. Como eu quero o valor de A, menos 100 está multiplicando, vai passar na operação inversa, vai passar dividindo. Aqui eu faço o jogo do sinal. Mais com menos dá menos. E 150 dividido por 100 dá 1,50. Então, minha função vai ser desse formato aqui, ó. A, x, mais b. Nós poderíamos colocar justamente o quê? Nós poderíamos colocar essa relação, e nessa relação você poderia fazer que, ao invés de colocar em função de x e y, como nós fizemos, nós poderíamos colocar em função de d e de c. Por quê? Porque as alternativas estão em função de d e c. Então, vou fazer isso. Aí, quando você analisa isso, o que é que você observa? Quem é que faz papel de x, pessoal? Quem faz papel de x aqui é o c. Quem é que faz papel de y? É o d. Então, eu vou fazer isso. Onde tem x, eu vou colocar c. E onde tem y, eu vou colocar d. Quando você olha essas alternativas, nós observamos que nenhuma delas estão escritas desse jeito. Então, para isso, o que é necessário? No lado esquerdo, tem todas as relações que envolvem D e C. Então, eu vou botar D e C tudo no lado esquerdo. Então, menos 1,50C aqui. Para o outro lado, mais 1,50C. Mais D igual a 150. Analisando as alternativas aqui, pessoal, nenhuma delas está com número decimal. Então, o que é que eu poderia fazer? O que eu poderia fazer, para ter esse número decimal, por exemplo, eu poderia pegar essa igualdade e multiplicar todo mundo por 2. Quando eu multiplico por 2, todo mundo, 2 vezes 1,5, você vai me dar 3C. 2 vezes D, você vai me dar 2D.
Do mesmo jeito que eu multipliquei o lado esquerdo, eu vou ter que multiplicar o lado direito, o membro direito. 2 vezes 150, 300. Com isso, a resposta correta, dentre as alternativas 3D mais 3C, desculpe, mais 2D igual a 300, letra D de dado. Aí tem gente que diz, Kenji, tem outro jeito de fazer? Eu não gostei desse jeito, não. Teria uma outra forma de você pensar como fazer esse problema? Eu digo, pessoal, tem uma outra forma. E como é que nós faríamos esse problema? Na verdade, a dificuldade de fazer esse problema é muito parecida, né? Mas a dificuldade de resolver esse problema seria como calcular de outra maneira os valores de A e de B. De B, a gente não vai se esforçar para fazer diferente, porque o jeito de encontrar B é o jeito mais fácil possível. Bateu o olho, a reta cortou o eixo Y, esse é o valor de B. Então, como é que eu poderia fazer? Como a função é da forma x mais b, e nós sabemos que o valor de b é da forma, é justamente o valor que ele corta o eixo y, então b é 150. Se nós analisarmos aqui essa reta, nós observamos o seguinte, nós observamos que essa reta passa nesse ponto aqui, esse ponto é o ponto 0, 150, e passa no ponto 0, 100. Então, eu poderia simplesmente agora, pessoal, tentar achar o valor de quem, pessoal? Tentar achar o valor do meu coeficiente angular, quando eu sei 2 pontos. Para achar o valor do meu coeficiente angular sabendo 2 pontos, uma forma legal aqui é sempre ΔY sobre ΔX. Isso aqui é uma das diversas maneiras. Aí você questionou, Kenji, como é que eu calculo ΔY? Você pega os 2 pontos, o ΔY é a variação do y. Se eu começar pelo y de cima, vai ficar 150 menos 0, dividido pelo ΔX, que vai ser 0 menos 100. 150 menos 0 é 150. 0 menos 100 dá menos 100. E mais com menos dá menos 1,50. Aí nós faríamos o mesmo procedimento. Onde tem A, a gente colocaria menos 1,50. E a função seria essa. E mais uma vez, analisando no mesmo formato, o que é que você observa? Quem faz papel de x é o C, então onde tem x, onde tem x eu coloco o C, e quem faz papel de y é o D. Então nós trocaríamos onde tem x por C, onde tem y por D, e todo o resultado, todo o resto, nós repetiríamos. Então, ficaria menos 150, 1,50C, mais 150. E o procedimento ia ser análogo. Como eu gostaria de todo mundo, como eu gostaria que tudo que estivesse envolvendo C e D tivesse de um lado só, então eu poderia pegar menos 1,50C que está somando, posso passar para o outro lado, está subtraindo, para o outro lado somando, e para que eu não tivesse simplesmente a relação que, com número de decimais, como está escrito aqui, eu poderia pegar e fazer o quê, pessoal? Eu poderia multiplicar novamente todo mundo por 2 e nós iríamos obter a relação que nós falamos. Teríamos o quê? 3C mais 2D igual a 300. Isso aqui é uma outra forma de fazer. Não entenda que eu não tentei assim, eu não estou fazendo de várias maneiras. Mas são duas maneiras bem interessantes, bem importantes e práticas que você pode desenvolver. Uma outra maneira que é muito comum, que eu escuto muitos alunos fazendo, é tentar resolver o sistema. Como assim? Pegar esse ponto e substituir, aí você teria uma equação dos incógnitos, e pegar esse ponto e substituir também. Então você teria um sistema com duas equações e duas incógnitas. Kenji, isso é possível? É possível. Você escolhe. Fechado? Essa questão 3 é muito interessante, então a gente não vai ficar preso ou só preocupado em resolver questões.
Aí está construindo uma aprendizagem, tá certo? E quando nós estiver mais à frente, claro, na época da revisão, aí ele vai para o mata-mata. É importante você entender cada detalhe dessa questão, você entender onde você pode errar e ter cuidado com isso. Simbora, o que é que nós temos? Profissão em alta no mercado atual, o design de interiores envolve o planejamento e a realização de projetos de espaços, buscando equilibrar a qualidade de vida, a funcionalidade, a elegância e o gosto dos clientes. Um design de interiores cobra por seus projetos um valor que varia em função da área a ser planejada. O gráfico ilustra a relação entre o preço cobrado por essa profissional e a área a ser trabalhada. De acordo com o gráfico, o preço em real cobrado por esse profissional para planejar uma área de 220 metros quadrados é, primeira coisa. A primeira coisa que você tem que estar ciente é que, como esse gráfico é um pedaço de reta, se for um segmento de reta ou uma reta, pode ser representado por uma função afim. Beleza? Um dos erros mais comuns são as pessoas quererem fazer diretamente uma regra de 3 com os valores numéricos. Como assim, Kid? Muita gente faz assim, ó. O cara diz que com 50 metros quadrados o cara pagaria ao design 4.000. Então, com 220 metros quadrados, o cara ia pagar que valor? V. Isso aí está errado. Kenji, mas eu fiz um problema e deu certo. Quando é que isso dá certo? Isso só dá certo se você garantisse que essa reta, pessoal, passasse aqui na origem. Nesse ponto aqui. Se a reta passar aqui na origem, sim. Mas se eu não souber que ela passa, então não posso afirmar isso. Beleza? Então, essa relação aqui eu não posso fazer desse jeito. Temos várias maneiras. Primeiro, você verifica que a taxa de variação aqui ela é positiva, que a minha reta é crescente. Então, se é uma reta, posso escrever essa mesma na forma AX mais B. Então, eu sei que a minha taxa de variação é positiva. Kenji, como é que eu posso achar essa taxa de variação? Eu tenho 2 pontos. Se você observa, eu tenho esse ponto 54.000 e tenho esse ponto 128.200. Toda vez que eu quiser o coeficiente angular, taxa de variação, eu sabendo 2 pontos, eu posso fazer como? Lembra que é o ΔY sobre ΔX? Então, ΔY ficaria, se eu começar pelo ponto de cima, 8.200 menos 4.000, dividido pelo ΔX, que seria 120 menos 50. Quando eu desenvolvo isso aqui, 8.200 menos 4.000 dá 4.200. 120 menos 50 dá 70. Fazendo a devida simplificação, 420 por 7 deu 60. Então, esse é meu coeficiente angular, ou minha taxa de variação. Aí você diz, Kenji, o que significa isso no contexto? Veja que o Y faz papel do preço e o X faz papel da área. Então, a taxa de variação é quanto varia o preço pela área, ou seja, quanto varia o preço por metro quadrado. Então, se você perguntasse ao design quanto é que custa o teu metro quadrado, é a taxa de variação, R$60. É o custo por metro quadrado do projeto de design. Aí o cara pensa, às vezes, que somente com esses R$60, então o cara diz, ó, se o custo é de R$60 por metro quadrado, então, se eu vou fazer um projeto de 220 metros quadrados, seria 60 vezes 220. Seria isso se ele garantisse que a pessoa não paga nada para assinar o contrato. Se a cobrança fosse somente feita se em cima do número de metros quadrados planejados. Será que é isso? Como é que eu vou saber se vai ser somente isso ou não? Uma das maneiras de você fazer isso é achar o coeficiente B. Se o coeficiente B for 0, é porque o valor inicial é 0. Então, ele só estaria cobrando em função da quantidade de metros quadrados planejados.
Para achar o coeficiente B, eu poderia fazer o seguinte, eu pego essa função, o A é 60, eu preciso achar o valor de B. Posso pegar qualquer um desses pontos, você escolhe. Posso pegar esse ponto de cima ou o ponto de baixo e substituir nessa função. Se eu substituir esse ponto de baixo, que eu particularmente prefiro, aí você vai dizer, por quê? Eu prefiro esse ponto de baixo porque esse ponto aí são valores menores. Moral da história, onde tem X eu vou colocar 50, onde tem Y eu vou colocar 4.000. Então, com isso, eu vou achar o valor de B. $60 vezes 50 dá 3.000. 3.000 mais quanto é que dá 4.000? 3.000 mais 1.000. Então, B é 1.000. O que seria isso, pessoal? O valor de B, pessoal, é obtido quando esse X for zero. Ou seja, se ele fizer 0 metros quadrados, isso aqui desaparece, o valor de Y vai ser igual a B. Ou seja, o valor a ser pago vai ser o valor de B. Então, se ele não fizer nada, ele paga B. Ou seja, é como se nós tivéssemos assim, ó. Contratei um projetista. Então, quando eu contrato, eu pago um valor do contrato a ele, que nesse caso é 1.000, e cada metro quadrado que ele fizer, eu pago mais R$60. Se ele não fizer nada, ele recebe os 1.000. É isso que acontece. Então, eu poderia dizer que a minha função, por exemplo, poderia ser escrita desse jeito, 60x mais 1.000. E como ele quer saber o valor a ser pago, que é o valor de Y, o preço, quando o X for 220, eu simplesmente posso somente substituir agora, onde tem X, colocar 220. E eu acho o valor a ser pago. Quando eu faço 60 vezes 220, pessoal, isso aqui vai me dar quanto? Vai me dar 13.200. Com mais 1.000, 14.200. Então, o valor a ser pago para um projeto deste tamanho é de R$14.200 para o design. Uma outra maneira que eu poderia fazer sem ter a necessidade de achar minha função, tá? Todinha, após achar o coeficiente angular, seria o seguinte. Eu sei que após achar o coeficiente angular, ou seja, após fazer isso, o valor do metro quadrado é de R$60 por metro quadrado. Então, eu poderia pensar assim, ó. Se com 120 metros quadrados ele paga 8.200, para ele fazer 220 metros quadrados, são 100 metros quadrados a mais. Então, ele pagaria 8.200 pelos 120 e mais R$60 por cada metro quadrado a mais. 60 vezes 100, porque são 100 metros quadrados a mais. 60 vezes 100 dá 6.000, com 8.200 dá 14.200. Aí você pode questionar, e por que você não fez isso na proporção? Essa relação que a gente está fazendo, você pode usar dessa maneira, considerando por quê? Porque nesse caso, esse valor aqui a ser pago para um apartamento de 120 metros quadrados já está incluso a assinatura do contrato. Então, eu poderia fazer em função disso, Eu só não poderia fazer a quantidade de metros quadrados vezes 60 se você estivesse considerando do zero. Porque se você considerar no zero, é como se ele não pagasse nada para assinar o contrato. Qualquer obra que ele tenha feito com 50, com 120 metros quadrados, ele já pagou o contrato. Então, ele vai pagar, já pagou o contrato e pagou o valor de 120 metros quadrados. Como ele quer mais 100 metros quadrados, então vai ser mais 100 vezes 60, e com isso dessa resposta. Uma outra maneira que você poderia pensar, que muita gente gosta, é pensar assim. Essa relação. 50 metros quadrados eu sei que é 4.000, o custo. 120 metros quadrados eu sei que o custo é de 8.200. E se eu quiser 220 metros quadrados, qual o valor?
Quando você trabalha com a regra de desculpa, com a função afim, e se você quiser evitar problema de saber ou não se vai passar na origem, você pode trabalhar com a variação. Como seria? Daqui para cá, essa variação é de 70 no metro quadrado. E essa variação em reais é de 4.200. Aí eu posso fazer qualquer consideração, ou daqui para cá, ou daqui para cá. Então, analisando agora, então, se daqui para cá a variação é de 100, quanto vai ser essa minha variação daqui para cá? Delta. Toda vez que for uma função afim, você pode fazer uma regra de 3 de acordo com a variação, que seria, com 70 metros de variação, você pagaria 4.200 a mais. 100 metros de variação, você pagaria um valor delta. Isso aqui é uma regra de 3 simples, eu posso fazer produto dos meus igual dos extremos, então posso pensar. 4.200 é o que de 70? 60 vezes. Então, delta vai ser o que de 100? 60 vezes. Então, delta, 60 vezes 100 vai ser 6.000. Ou seja, essa variação seria de 6.000. Então, se o cara estava em 8.200 e variou 6.000, ele foi para 14.200. É uma outra maneira que você pode fazer, que estaria tranquilo para qualquer circunstância. Fechou aí? Então, vamos mais uma. Vamos fazer qual problema? Vamos fazer esse problema 7, que é um problema que muita gente se aperreia, e a gente vai liquidar os demais, falando de outras relações. Quase certeza que esse problema também foi do Enem. Quase certeza. Certo município brasileiro cobra a conta de água de seus habitantes de acordo com o gráfico. O valor a ser pago depende do consumo mensal em metros cúbicos. Se você lembrar, o que é que acontece? Só para lembrar, metros cúbicos, quando você converte para litros, equivale a quanto, pessoal? Equivale a 1.000 litros. Então, se um morador paga R$19, isso significa que ele consumiu quanto? R$19 é um valor que está na faixa de 25,15. Estou especulando que esteja por aqui. E a parte do gráfico associada seria esse. E para esse valor, existiria um consumo aqui que eu não sei qual é, que é o que eu quero saber. Sei que esse consumo é um valor entre 15 e 20. Então, se o consumo é um valor entre 15 e 20, já poderia marcar a letra, excluir letra E, porque está entre 15 e 20. Não é nem 15 nem 20. Aqui, se você observar, é uma função com vários comportamentos, pessoal. Quais, Kenji? Esse e esse. Mas quando você analisa esse trecho agora, ele é um pedaço de reta. Não é justo? Que a gente não está enxergando. Você vai enxergar agora. Se é um pedaço de reta, está de acordo com a função afim. Então, eu posso trabalhar de acordo com a função afim. Então, para achar esse valor de x, eu poderia achar minha função e verificar qual é o valor de x que faz com que o y dê 19. Mas pela explicação que nós demos agora há pouco, nós podemos ganhar tempo. Nesse intervalo, você tem uma relação de proporcionalidade de acordo com o crescimento. Então, seria o seguinte. Relação aqui é de metros cúbicos. Relação aqui do valor a ser pago. Nesse intervalo, eu tenho que 15 metros cúbicos. Ele paga R$15. Sei que com 20 metros cúbicos, ele paga 25. Eu quero saber qual o valor de x que faz com que ele pague 19. Como isso aqui é um pedaço de uma reta, então está de acordo com a proporcionalidade da função afim. Então, para que você não tenha problema com erro, você faz sempre pela variação. Então, por exemplo, eu posso analisar, ao invés de analisar 15 com x e x com 20, eu posso analisar com os valores que eu já tenho. Por exemplo, daqui para cá, essa variação é de 5.
Daqui para cá, essa variação é de 10. Então, daqui para cá, essa variação é 4. E eu quero saber quanto é essa variação. Mais uma vez, eu posso fazer uma regra de 3. Então, quando o cara varia 5 no metro cúbico, em reais ele varia 10. Quando ele varia delta no metro cúbico, em reais ele variou 4. Ou você mais uma vez faz uma regra de 3, ou raciocina. 5 é o que de 10, pessoal? Não é a metade? Então, delta é o que de 4? Metade. É 2. Se eu fizer meios pelos extremos, você vai achar delta igual a 2. Se o delta é 2, pensa comigo. A variação foi de mais 2. Então, se aqui era 15, se variou mais 2, foi para quanto? Foi para 17. Então, com isso, na resposta, letra B de Brasil. Fechado? Então, isso que a gente está fazendo a variação, pessoal, sabe o que é, na verdade? É o coeficiente angular, que é a variação do y sobre a variação do x. Tranquilo? Vou fazer um exemplo. Esse exemplo é de extrema importância. Não só a resolução. A resolução, o pessoal vai dizer, isso é ridículo. Mas tem uma análise algébrica e geométrica desse problema. Que ele vai fazer isso agora. Se liga. Questão do Enem. Para um evento que acontecerá no centro de uma cidade, há a opção de 3 estacionamentos que cobram da seguinte maneira. Então, tem estacionamento X, Y e Z, e ele afirma, 2 pessoas que participarão do evento precisam estacionar seus carros, uma delas pelo período de 1 hora e 50 minutos, e a outra pelo período de 4 horas, pretendendo cada uma pagar o menor preço total pelo uso do estacionamento. Essas pessoas deverão optar, respectivamente, por quais estacionamentos. Então, o estacionamento X, ele afirma R$ 4 pela primeira hora ou fração de hora, porque se você passar menos que 1 hora, você paga R$ 4. E por cada hora subsequente, após uma, você vai pagar R$ 2,50 por hora ou por fração de hora. Por exemplo, se eu passo 1 hora e 1 minuto, pela primeira hora eu pago 4, e por esse minutinho eu pago 2,50. Mas se fosse 1 hora e 59 minutos, pela primeira hora eu pago 4, pelos 59 minutos eu pago 2,50. Já no estacionamento Y, ele está fazendo a mesma coisa. Por cada hora, ou fração de hora, é 3,70. Então é 3,70, 3,70, sempre assim. E no estacionamento Z, R$ 5 pela primeira hora, e por cada hora subsequente, ou fração de hora, R$ 2. Então, temos 3 opções X, Y e Z para calcular. A primeira pessoa vai precisar de 1 hora e 50 minutos. Então, ele vai pagar pela primeira hora em X, R$ 4, e pelos 50 minutos, R$ 2,50. Então, vai ser 4 mais 2,50. 4 da primeira hora, mais 2,50 dos 50 minutos. Totalizando 6,50. Já o cara em Y, o que é que acontece? Não tem para onde. É 3,70 por hora e por fração de hora também. Então, como ele vai passar 1 hora e 50, ele vai pagar 3,70 pela primeira hora, e pelos 50 minutos ele paga 3,70 também. Ele vai pagar 7,40. E finalmente ele vai pagar R$ 5 pela primeira hora, e pelos 50 minutos restantes ele vai pagar R$ 2, totalizando 7. Então, fazendo Enem, fazendo prova, claramente seria mais interessante já de cara marcar a letra A, porque o X é o mais interessante para 1 hora e 50. Aí você pode argumentar, ô Kenji, mas se ele fosse passar 4 horas, então vamos analisar quem é mais viável. Ah, Kenji, eu já sei que é o Z, porque como ele pede respectivamente, então o X é o primeiro, só tem esse. É verdade. Mas vamos calcular, depois eu vou analisar isso. Pode ser? Simbora. Então, pelas 4 horas, pela primeira hora em X, ele vai pagar R$ 4.
Por cada outra hora vai pagar 2,50. Então vai pagar 4 mais 3 vezes 2,50. Totalizando 7,50. Com mais 4 daria 11,50. Y vai pagar 3,70 para ir na primeira hora, mais 3,70 por cada outra hora. Então, se ia ficar 3,70 vezes 4, que vai dar 14,80. Então, X ainda vitorioso. E o Z, ele vai pagar R$5 pela primeira hora. Por cada uma das outras, ele vai pagar 2. Então, vai ser 5 mais 3 vezes 2. 3 vezes 2 deu 6, mais 5 deu 11. Muita gente diz, aqui essa questão é tranquila. É verdade. A letra A diz que X é o mais interessante para o consumo de 1h50. E, no caso, Z é o mais interessante para o consumo de estacionamento de 4 horas. Beleza aí? De boa, tranquilo? Mas uma pergunta muito importante aqui seria, se eu dissesse, como é o gráfico da letra A? Desculpe, como é o gráfico cobrado dos valores do estacionamento de X? Muita gente diz que isso está associado a uma função afim. Está, mas tem um problema. Muita gente erra esse gráfico. É o seguinte. Se eu estivesse montando uma reta aqui, o sistema de eixos, claro que com 0 minutos o cara não paga nada. Mas de 0 até 1 hora, o cara paga um valor fixo de R$4. E se o cara usar mais 1 hora, então, o valor a ser pago não vai ser R$4, seria 4 mais 2,50. Passou de 1 hora, qualquer valor aqui, ele paga 4 mais 2,50, ou seja, vai pagar 6,50. Se ele usar 1 hora e 1 minuto, vai ser R$4 da primeira hora e 2,50 desse minuto. E ele vai pagar 106,50. Se eu tivesse utilizado 3 horas, se ele usasse 3 horas, ele teria que pagar quanto? Ia pagar 4 pela primeira hora, 2,50 pela segunda hora, mais 2,50 pela segunda hora. Ele paga 9 no total. Aí você diz, mas se ele usasse 2 horas e 10 minutos, R$5, R$4 pela primeira hora, 2,50 pela segunda hora e 2,50 pelos 10 minutos. Então ficaria outro gráfico assim, pessoal. Então esse seria o gráfico de como seria cobrado no estacionamento X. Não seria uma reta, seriam vários segmentos horizontais de retas. Por quê? Porque ele não vai pagando de forma proporcional ao tempo. Ele vai dando saltos. Então, deu isso, fechou a hora, saltou. Fechou a hora, saltou. Então, cuidado para não se confundir. E a gente vai liquidar numa parte mais analítica, que é esse próximo exemplo da questão. E né, para finalizar, pessoal, a gente vai trabalhar com essa parte de como se fosse analítica aplicada às funções, mas tudo que envolve plano cartesiano significa que estamos trabalhando com geometria analítica. Claro que geometria analítica é uma função, na verdade não é uma função, é uma fusão da geometria plana com a álgebra. Então vamos nessa. Como ele está estudando funções afim, sabemos que o gráfico da função afim é uma reta, e quando você trabalha com mais do que uma reta, você, a grosso modo, tem 2 posicionamentos quando tratamos do plano. Quais são? Primeiro é que as retas podem ser paralelas, ou, se elas não forem paralelas, é porque elas se cruzam. Elas seriam concorrentes. Então, para ficar mais fácil, eu vou anotar aqui uma situação que é a seguinte. Imagina que eu tenho uma reta R e a mesma seja escrita da forma A1x mais B1, coeficiente angular A1, coeficiente linear B1. Imagina que eu tenho uma reta S, que vai ser dada coeficiente angular A2 e o linear B2. Perfeito?
Essa forma da reta, quando ela está escrita na forma de função, com índice isolado, é chamado matematicamente de forma reduzida. E o que é que acontece? Imagina que eu tenho um plano cartesiano, e se eu tenho um plano cartesiano, nós teremos duas opções. Primeira opção, aqui, é que se essas retas fossem paralelas. Supondo que a reta R1 seja uma reta, pessoal, crescente, desse jeito você já enxergaria que o coeficiente angular seria positivo, e nesse caso, coincidentemente, o coeficiente linear, que é B1, também seria positivo. Por quê? Porque ela cortaria o eixo Y acima da origem. Se eu tivesse uma outra reta paralela a essa, que eu vou dizer que essa é minha reta S, o que é que eu posso afirmar? Nesse caso, como a reta crescente, coeficiente angular A2 é positivo, e coeficiente B2 vai ser negativo, porque ela vai cortar o eixo Y aqui embaixo. Mas não precisaríamos saber disso nesse momento, beleza? Deixa eu só fechar um negócio aqui. É certo que cada uma dessas retas forma um certo ângulo com o eixo do X. E pelo fato dessas retas serem paralelas, eu poderia dizer para você que se eu pegar esse ângulo e projetar aqui, ó, vai sobrepor a esse, que é o que acontece com retas paralelas. Perfeito? Esses ângulos são chamados de ângulos correspondentes. Se nós lembrarmos na relação que falamos para vocês, que a gente comentou aqui em sala, né, que o coeficiente angular de uma reta pode ser obtido de que maneira? Se você souber dois pontos, é o delta y deles dividido pelo delta x, ou então se nós soubermos o ângulo que minha reta forma com o eixo de x, a tangente desse ângulo é o coeficiente angular dessa reta. Então a tangente de alfa é o coeficiente angular A1. Da mesma maneira, se eu pegar a tangente desse ângulo, vai ser o coeficiente angular dessa reta, que no caso é 2. Mas moral da história, pessoal, o que é que acontece com o ângulo? O ângulo mesmo. Então, essas tangentes são iguais e, com isso, podemos afirmar que se duas retas são paralelas, moral da história, coeficientes angulares iguais. Em outras palavras, a forma mais rápida de dizer que duas retas são paralelas é quando elas têm a mesma inclinação, o mesmo coeficiente angular. Fechou? Que se os coeficientes angulares forem distintos, é porque as inclinações são distintas e com isso as retas se cruzam, que é o segundo caso. Então, o segundo caso aqui, na mesma circunstância de você ter retas paralelas, imagina que eu tenho essas duas retas R1 e R2, nesse caso, R1 e R2 não, RS, tá? E eu vou dizer que a minha reta S vai ser essa reta aqui, ó. Essa reta S, ela cruza, ela concorre com R. O coeficiente angular da reta S vai ser a tangente desse ângulo, beta. Então, a tangente de alfa é o coeficiente angular da reta R, que no caso é A1, e a tangente de beta é o coeficiente angular da reta S, que vai ser o A2. Veja que como esses ângulos são diferentes, e são até são menores que um ângulo raso, são menores que 180 graus, a tangente de um sempre será diferente da tangente do outro. Então, com isso, se a tangente desse primeiro ângulo é diferente da tangente do segundo, podemos dizer que se duas retas são concorrentes, seus coeficientes angulares são distintos. Uma coisa que eu vou pedir para vocês guardarem, que não dá para gente provar agora, é o seguinte. Se, além desses coeficientes angulares forem distintos, mas a multiplicação deles for igual a -1, aí, além dessas retas serem concorrentes, elas seriam perpendiculares. Então, guarda aí no juízo, retas paralelas são aquelas que têm o mesmo coeficiente angular. Retas que têm coeficientes angulares distintas são retas que se cruzam, são retas concorrentes. Se além dessas retas que se cruzarem, se a multiplicação dos seus coeficientes angulares for -1,
elas são perpendiculares. Guarde esse resultado, que é extremamente importante. Então, para isso, vamos aplicar uma situação e você vai ver que não tem nada demais, pessoal. Uma coisa básica, vai liquidar agora. Vamos embora. Vamos junto? Então, aplicando aí, temos esse exemplo 4, que diz o seguinte: Carlos está procurando um restaurante onde combinou de encontrar alguns amigos e ele sabe que está próximo do local, mas está perdido em uma esquina, sem saber por qual rua seguir. Um de seus amigos enviou para ele a localização do restaurante por meio da mensagem do celular. O mapa pode ser visto a seguir. Considerando que o mapa faz parte de um plano cartesiano e que a rua do restaurante pode ser representado pela reta da equação R e a equação da rua T perpendicular à rua do restaurante para onde Carlos deve seguir para encontrar seus amigos, qual seria? Então, a avenida R é essa aqui, pessoal, ó. Veja que o coeficiente angular dessa avenida, dessa avenida que é representado por uma reta, é 1 e o coeficiente linear é 2. Ele fala de outra reta por qual ele deve seguir, outra avenida reta, essa avenida T. E essas duas avenidas são perpendiculares, então a gente já sabe que os coeficientes angulares são distintos. E a equação dessa rua T, eu vou dizer que é da forma AX mais B. Se você abrir o olho aqui, você observa que essas duas ruas, além de serem concorrentes, são perpendiculares. Moral da história: se eu pegar o coeficiente angular dessa reta e multiplicar pelo dessa, vai dar -1. Que é a condição de perpendicularismo, lembra disso? A vezes 1 dá A, então eu já descobri o coeficiente angular da minha reta T. Então, até agora, a minha reta T vai ser da forma y igual -1 x mais b. Para achar a equação da minha reta, só falta achar onde a minha reta corta o eixo y. Claro que ela corta o eixo y aqui em cima, então vai ser um valor positivo, mas é muito pouco só dizer isso. Então, o que é que eu posso fazer? Se nós analisarmos esse ponto rosa aqui, esse ponto é o ponto 32. E esse ponto é um ponto que pertence à minha reta T. Se é um ponto que pertence à minha reta T, moral da história: se eu jogo esse ponto na equação da reta, é igualdade verdadeira. Ou seja, se onde tem x eu colocar 3 e onde tiver y eu colocar 2, é igualdade verdadeira. Então, com isso, teremos 2 é igual 2 é igual a -1 vezes x, que no caso x aí é 3, mais b. Fazendo essa conta, -1 vezes 3 dá -3. E esse -3 aqui vai para o outro lado mais 3, com 2 do 5. Então, meu coeficiente aqui da minha reta T vai ser da forma -1x mais 5. Essa forma de representar a reta, chamada equação reduzida da reta. E se você analisar nas alternativas, não está escrita desse jeito. Está com um dos membros igual a 0. E toda vez que um dos membros for igual a 0, pessoal, significa que ela está na forma geral. Então, ele passa todo mundo para um lado só. -1x vai para lá mais um x. Mais y. -5 igual a 0. E essa forma de representar a reta é chamada forma equação geral da reta. E se você analisar as alternativas, x mais y menos 5 é igual a 0. A resposta é a letra B de Brasil. Beleza? Então, liquidamos essa semana. Aula muito importante. Vamos ficar focado. Próxima semana, tamo junto. Fique com Deus. Abraço em todos e até a próxima.